É um caso muito interessante que o Balanço Geral trouxe e nós vamos repercutir. Um jovem de aproximadamente ali 21 anos, ele foi preso depois de assaltar uma farmácia. Escuta só, ele e um comparsa estavam com uma submetralhadora caseira, segundo a polícia. E aí eles entraram na farmácia na noite de domingo, renderam os funcionários e levaram todo o dinheiro que estava no caixa, celulares. Só que tem um detalhe, segundo a família desse rapaz, antes do assalto, ele estava em casa, quando um amigo chegou e chamou para sair. Na verdade, o amiguinho que chegou chamando para sair, estava, na verdade, fazendo um convite para praticar um assalto em Cariacica. A nossa equipe, olha só, conversou com a avó desse jovem. A gente vai ouvir agora o desabafo dela por várias vezes, gente. Essa avó aconselhou o neto. Vamos ouvir. Eu sinto triste, porque eu dou conselho, né? Não ouve conselho da gente que é de idade, vó, né? Só Deus, né? Eu tô sofrendo demais, que eu tenho cabeça quebrada e usando droga, eu morrendo aí com anemia, com tanta droga. Tô no sofrimento tudo, com esquizofrenia dentro de casa também. Tem quase 70 anos, eu vou fazer 70 anos. Eu fico triste, né? Porque eu falava com ele, viu? Tanto conselho que eu te dei, você não me ficar nessa vida aí na rua, né? Mas amigo que não é amigo. Por quê, gente? Porque é difícil fazer o jovem de hoje ouvir. Os pais aconselham, os avós aconselham e mesmo assim, ó, parece que tampa o ouvido ou então entra por um, sai pelo outro, eles ignoram os alertas. Aí na hora do aperto, vai pedir ajuda para quem? Corre para a família, né? E aí, você de casa está vivendo uma situação parecida? Conta pra gente. Participa aqui no nosso WhatsApp 99942-2478, porque aqui no nosso estúdio eu estou cheio de convidados. Deixa eu logo cumprimentar aqui, ó, Dani Sampaio, psicóloga, que vai participar com a gente desse assunto tão importante, né, Dani? Boa tarde, Boa viu? tarde, Breta. Obrigada. Carol Prata, conselheira tutelar. Obrigada também, Carol, pela sua participação. Seja sempre bem-vinda. E a gente também recebe aqui o Vinícius Souza. Vinícius, você já teve uma fase na sua vida também envolvida ali no mundo do crime. Você se identifica com essa situação? Já recebeu conselho de pai, de mãe, de avô, de avó? E como é que era para você naquela época quando você ouvia esses conselhos? Boa tarde, Roberto. Boa tarde. Sim, eu tive um envolvimento no mundo do crime e eu recebi muito conselho antes até mesmo de eu me envolver no mundo do crime, da minha família, da minha tia, da minha mãe. E mesmo assim eu acabei me envolvendo no mundo do crime devido às amizades, né? O poder da influência das amizades, dos amigos ali que eu tive, por ele ser envolvido. Eu acabei também me envolvendo no mundo do crime, me iludindo com a vida fácil, com dinheiro fácil. Cheguei a ser preso também. Fui preso porque eu estava num carro roubado, justamente junto com os amigos meus. Não foi eu que tinha roubado, tinha sido eles, mas eu estava junto. Então, eu não cheguei a roubar, mas estava perto de cometer um roubo também, devido à influência das amizades. Esse depoimento que essa avó acabou de falar para o neto, né? Falou há poucos dias para o neto, sai dessa vida, você ouvia do mesmo jeito? Ouvia. O que você ouvia, por exemplo? Ouvi muitos conselhos, ouvi dizer que o crime não ia dar nada para mim de bom, que era cadeia ou morte. Só que, devido à fase que eu estava, a idade, e devido às pessoas que eu acabei me enturmando e tendo ali como, né, amigo, eu acabei indo para um lado mais fácil, porque hoje, pela influência das amizades, dependendo da amizade, eles levam sempre para perdição. Como, vamos meter um assalto, vamos pegar um telefone, ao invés daquele jovem trabalhar para ter um telefone, futuramente ele vai para o lado mais fácil, para o caminho mais fácil. Vão ali, vão meter um roubo. Foi o caso desse jovem, estava em casa com a família, acabou sendo influenciado por um amigo. Vamos ali meter um assalto, um roubo ali, pegar um dinheirinho final de semana no celular, pegar umas coisinhas, e acabou sendo influenciado e acabou que foi preso. E eu sempre recebia conselhos, sempre da minha família, sempre. Aí entrava igual você falou, eu ouvia, mas não praticava. Ouvia, baixava a cabeça, chorava, mas não praticava. E aí tinha algo na vida errada, que hoje eu entendo que é o diabo, o poder da influência dele nesse mundo, que me travava ali, eu não conseguia sair. Por que, Dani? Principalmente aí, né, na nossa juventude, adolescência, quando a gente também está indo ali, iniciando a juventude, quando a gente pensa que a gente é eterno. Por que a gente não costuma ouvir os conselhos dos nossos pais, dos nossos avós? Eu penso que a gente está falando de dois cenários, duas possibilidades. Uma é que o ser humano é imediatista, né?
Então, eu quero algo agora. Então, vamos imaginar, né? Se eu fizer um assalto, eu vou ter alguma coisa agora. Se eu não fizer, isso aqui que eu vou colher pode ser daqui a tempo, né? Então, assim, se eu for preso, vai ser daqui a um tempo. Então, a gente quer algo agora, né? Eu faço um paralelo normalmente com a alimentação. Eu quero emagrecer, mas a comida me dá um prazer imediato. Então, o emagrecimento é um prazer a longo prazo, só para a gente entender o paralelo com relação ao imediatismo que é o ser humano. Então, quando a gente traz, como você bem disse, você bem mencionou na sua fala o seguinte, vamos pegar ali alguma coisa para o final de semana? Então, o final de semana é algo muito próximo, é agora. Eu quero saber daqui 1 mês, daqui 2 meses? Normalmente, principalmente o jovem, não. O ser humano já tende a ser imediatista e quanto mais jovem, ainda mais. Mas a gente tem outra coisa também que é, por vezes, Beta, nesses casos, a droga, né? Quando eu trabalhei no hospital com dependente químico, a gente via isso muito claro na fala deles, assim, né? E aí, provavelmente, você vai concordar comigo. Quando eu atendia eles lá no hospital, era interessante porque vinha isso muito forte, assim. Eu preciso de mais, né? Porque a droga, ela traz esse prazer, então eu quero sentir bem, eu quero sentir esse prazer de novo. O que eu faço? Então, eu preciso... E aí vai virando essa bola de neve, porque o imediatismo com a droga, muitas vezes vai acontecendo isso. Eu percebo também que, com relação a conselhos, não de forma alguma botando a culpa em família, porque, né, cada um dá o conselho da forma que consegue, mas se a gente conseguir pensar antes, em tempos de rede social, em tempos que a gente ouve áudio, né, tudo acelerado, tudo muito rápido, os conselhos eles precisam mudar também, a forma de conversar precisa mudar. Não adianta mais a gente vir com aquelas falas prontas, sabe? De que, vamos botar uma coisa na sua bebida, hein? E pronto. A gente precisa mudar isso, né? A gente precisa chamar esse adolescente, esse jovem, para conversar de formas diferentes. E aí a gente vai tentando fazer isso, porque ninguém ensina isso pra gente, né, Beto? Assim, olha, você vai fazer assim com seu filho que vai dar tudo certo. Não existe isso. Então é tentativa e erro. Entretanto, a gente precisa continuar tentando. E aí eu tento de uma maneira mais brava, depois eu tento de uma maneira mais descontraída, depois eu chamo e pergunto se você entendeu, repete para mim o que eu falei com você aquele dia para ver se você assimilou, de formas diferentes. O que não pode é eu repetir sempre a mesma forma, robotizada, porque realmente não assimila. Agora, Carol, a gente está falando aqui de jovens, né, iniciando a vida adulta, nessa faixa ali dos 20 anos, mas geralmente não é ali que começa, né? O conselho tutelar, você como conselheira tutelar já atendeu casos e que isso começa lá na adolescência e vai escalonando, porque, poxa, 20 anos era para esse jovem estar pensando o quê? Na profissão dele, era para ele estar ali ainda investindo nos estudos, para amanhã se tornar o grande profissional que ele tanto sonhava em ser, mas não, escolheu entrar no mundo do crime e lá na adolescência, geralmente é isso? A gente não tem uma fórmula mágica de quando vai dar certo ou vai dar errado, mas Vinícius e Dani trazem pontuações muito importantes, né? E aí a gente, enquanto conselho, a gente ainda consegue trazer mais uns elementos para essa equação que nunca vai fechar, gente. Mas a gente vive numa sociedade do consumo e do imediatismo. E é o agora e eu não tenho de onde tirar dinheiro. Então isso força a molecada, a juventude, a esse desejo pelo que eles não têm. Em contrapartida, para além disso, a gente vai ver, cadê o Estado com as políticas públicas eficientes? Porque política pública é a longo prazo, né? Mas qual é a política pública do agora? Então, o Estado não pode estar presente nas comunidades e nas famílias só com o poder da polícia. Muitos adolescentes vão para o trabalho infantil e saem da escola para ajudar em casa. E isso coloca eles a toda sorte. Tem gente que rouba, não estou justificando o roubo de forma alguma, mas porque está faltando comida na mesa. A assistência social é quem dela necessitar mesmo, como está na Constituição? Então, eu acho que a gente nunca vai ter um fator decisivo, mas, com certeza, as vulnerabilidades da família, desde o nascimento dessa criança, vão contribuir nesse sentido para eles estarem expostos e frágeis e suscetíveis a essas más influências de amigos, que já foram mal influenciados por alguém, que foram mal influenciados por outros, enfim. Então, nesse sentido, a família tem um papel importantíssimo do diálogo, do conselho, que o que Dani traz, que tem que ser atualizado para a nossa realidade atual. Mas, além da família, o Estado tem um papel muito importante nisso, na oferta de oportunidades e políticas públicas eficientes, desde a infância até a juventude e a vida adulta. Vinícius, no seu caso, a sua família percebeu rápido que você estava envolvido naquela época com coisa errada? Ou não, demorou um pouquinho? Sim, percebeu sim. A mudança de comportamento, 14 para 15. Estava bem novo, estava com 14 para 15 anos. Fala com a gente no microfone. Vinícius, como que você era na escola com 14, 15 anos? Rapaz, não era fácil, não.
Eu não era fácil, não. Eu dava muito trabalho para minha família. Minha tia era a que mais ia, né? Por eu ter sido criado por ela na escola, devido a coisas que eu aprontava na escola, né? Problemas que eu arrumava, briga. Desde novinho, eu sempre arrumei isso na escola. E aí me turmava sempre com aquela turma do barraco mesmo, do quebra-pau. Uma mais pesada. Sempre. A sua mãe já tinha percebido, então, a sua tia, que tinha mais essa participação ativa aí na sua educação? Sua família já tinha percebido que você estava envolvido com coisa errada? Em que momento ali? Percebeu quando eu comecei a chegar com celular novo dentro de casa, roupa nova dentro de casa, entendeu? Na época eu queria usar roupa de marca. Minha mãe não tinha condição, muito menos minha tia, de me dar uma roupa de marca. Na época, R$200, R$250 em uma bermuda. Então, quando elas perceberam que dentro de casa eu comecei a chegar com roupa nova, celular novo, cordão, aí elas notaram, perceberam que eu estava envolvido com o mundo do crime. Que até então as pessoas do bairro falavam com a minha mãe, falavam com meus parentes, só que eu negava. Só que aí quando eu fui chegando com as coisas novas dentro de casa, minha família rapidamente percebeu, e minha mudança de comportamento também. Que normalmente quando um jovem está envolvido com coisa errada, ele já não se enturma mais com a família, ele já não consegue sentar para conversar, para dialogar com a família, olhando olho a olho. É mais rua. Tá vendo aí, pai e mãe? Presta atenção. Nesse comportamento não é a teoria falando, é a prática, né? O Vinícius passou por isso e a gente precisa observar se o filho quase não conversa mais olho no olho, só quer saber de rua. Agora, como que a gente percebe, Dani, se o nosso filho, ele é o influenciado dessa galera ou se é ele quem influencia? Interessante, porque normalmente o nosso é sempre o influenciado, né? A gente sempre fala que alguém levou meu filho. E isso é interessante mesmo, porque eu penso que, como eu bem disse, assim, né, quando eu trabalhei com dependente químico, eu penso que o papel ele vai mudando. Então, uma hora, determinada ação, alguém me influencia e outra hora eu sou influenciado. Mas o que é importante a gente entender é que eu entendo que a influência não é o problema da situação, não, Beta. Por quê? A avó tentou influenciar também, né? Então, a pessoa decide para qual lado ela vai. Ela teve a tentativa da influência ali positiva, que ela deu ali a entrevista falando que ela tentou, que ela dá conselho, que ela conversa. E a gente teve a influência do amigo que bateu na porta de quem estava dentro de casa e chamou. E por que a avó que está ali dentro de casa falando, a mãe, ele não ouviu quem chamou? Então, eu não sei se o problema é só a influência, o problema é a nossa escolha também, né? Porque eu tenho influência aqui dentro de casa também, eu escolhi para outra influência. E aí vem a decepção, né? Dos avós, da família, dos pais, como que meu filho foi parar nessa vida? Quando um conselho tutelar, por exemplo, atende um caso de um menor, geralmente a família é surpreendida com essa notícia ou ela já espera? A gente tem um pouco dos dois, sabe, Roberta? Tem famílias que são surpreendidas e a gente vai fazer uma análise assim e percebe que são famílias que adultos, familiares e crianças e adolescentes são distantes, pouco diálogo, pouco contato, mas também já tem aquelas famílias que estão esgotadas, sabe? Eu quero devolver para o conselho tutelar, eu quero entregar meu filho que eu não aguento mais, não sei mais o que fazer, já tentei de tudo. E isso só demonstra, né, que a gente está faltando política pública mesmo para lidar com essa situação. O conselho tutelar ele não age em ato infracional de adolescente diretamente. A gente vai atuar quando é criança, né? Até 12 anos incompletos. Mas a gente tem uma delegacia de adolescente em conflito com a lei que tem casos a dar com pau, assim, de gente, de adolescente, de jovens que estão nessa situação, assim. E o que fazer com essa galera, né? Se a escola é a longo prazo. E eu falo muito nos meus atendimentos que a minha maior tristeza... Eu tenho duas tristezas para atender. Mulheres vítimas de violência, porque toca a gente na pele, e adolescentes que eu perdi para o tráfico. Porque eu falo, o que eu tenho a ofertar a essa juventude mais interessante que o imediatismo do tráfico? Um estágio que vai passar um mês inteiro para ganhar R$600? E onde é que fica o agora? A galera quer o agora, que Daniela fala. Eles querem isso, né? Esse imediatismo, né? Gente, vou abrir espaço agora para os comentários que estão chegando aqui no programa. Tem um comentário até muito forte. Convido você a participar, ó, 99942-2478. Esse é o nosso número direto aqui no nosso WhatsApp do Fala Espírito Santo. Tem uma mãe que diz, boa tarde, meu filho depois que fez 18 anos
Mudou totalmente, ele não respeita, não aceita conselhos, se deixa levar pelas amizades, ou seja, não me ouve, mas ouve quem? Os amigos. Se eu pudesse, colocava para dentro de volta, porque acabei me arrependendo da maternidade, infelizmente. Olha o desespero dessa mãe, Dani, e vem um sentimento de arrependimento, de frustração, talvez até mesmo de culpa, né? A gente não sabe. E é forte esse mesmo, muito forte, porque a tendência, normalmente, principalmente da mãe, né, é trazer para ela a responsabilidade, né? E não é, né, Beta, assim, eu penso que a gente precisa tentar fazer todo o possível. Tem casos que sim, pode ser que seja responsável por negligência, mas na maioria dos casos a gente tenta de tudo, como bem mencionado na matéria, que foi a avó falando que tentou e que conversou e que, né? Então, é muito forte esse, porque... Quando eu falo assim que eu me arrependi, que eu gostaria de trazer de volta para o meu ventre, eu estou querendo dizer que, de fato, eu não dei conta, né? E que eu preferia que isso não tivesse acontecido. Se eu puder dizer alguma coisa, tira isso do seu coração. Porque eu acho que a gente tem que sentar na cadeira e falar assim, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, eu preciso fazer mais, o que eu posso fazer mais? Às vezes pode sim fazer mais, mas o quê? E aí a gente busca estratégias. Mas tem uma hora que a gente esgota e, como eu bem disse, tem a parte da escolha. Adultos e adolescentes fazem escolhas, né? Tem um comentário também muito interessante do Jonair Roberto. Ele diz, boa tarde, quase ninguém acredita em uma pessoa recuperada das drogas ou do crime. Como fazer a pessoa acreditar que realmente ela mudou? Acho que ninguém melhor do que o próprio Vinícius está aqui para explicar para a gente. Como é que você fez depois que você saiu dessa vida para reconstruir e fazer com que as pessoas acreditassem no novo Vinícius? Roberta, demorou um tempo. Eu saí do crime, me converti, comecei a frequentar a igreja, participar dos cultos. Com o tempo, as pessoas começaram a observar as minhas redes sociais, começaram a observar a minha vida, porque eu se afastei de muitas pessoas que praticavam coisas erradas. Então, essa mudança de comportamento fez com que as pessoas olhassem para mim e falassem, Vinícius verdadeiramente está mudando, está mudado. E aí, no passar do tempo, eu fui adquirindo a confiança, até mesmo dos moradores dentro do bairro, a minha família. A primeira confiança que eu tive foi da minha família, de olhar para mim e falar, rapaz, esse cara mudou. E aí, quando a minha família me abraçou, acreditou na minha mudança, viu a minha mudança, o bairro, a comunidade também começou a observar a minha mudança. E aí, resumindo, hoje, pessoas que no mundo do crime eu tive guerra, eu tive conflito, foi meu inimigo, disseram que iria arrancar minha cabeça, queria me matar, me deram tiro, hoje me respeitam. Então, a maior prova da minha mudança é esse respeito que eu tenho dentro da comunidade, onde outrora a sociedade, ela pedia minha morte. Os moradores muito temiam e falavam, não, esse cara tem que morrer, tá causando problema demais, esse cara é problemático. E hoje eu ando de cabeça erguida, não tenho qualquer horário que eu quiser andar, eu ando, as pessoas me respeitam, os pessoal da comunidade que é envolvido com criminalidade me respeita, me tem como exemplo, e ainda olha para mim e fala, rapaz, se Deus mudou sua vida, se você conseguiu, eu também vou conseguir. Então, olha que bacana, gente. E olha que interessante que eu observei na fala dele, né? Ele falou que a família foi o primeiro a acreditar. Olha para quem que a pessoa recorre, opa, quase que cai aqui. Olha para quem que a pessoa recorre, para a família, né? Tem um outro relato também aqui interessante, de uma pessoa que falando, boa tarde, Alberto, estou aqui acompanhando o seu programa. Na minha opinião, nada justifica roubar, né? Porque não tem o que colocar na mesa, pede, mas não rouba ninguém. Tem uma outra pessoa que diz, boa tarde, infelizmente o que falta para muitos jovens e adolescentes é o contentamento, querer além do que os pais podem oferecer. Dani, como é que a gente ensina isso para os nossos filhos, esse contentamento? Porque, não tenho, mas dá compreensão para que a criança possa, né, compreender que o pai e a mãe não podem dar aquilo. Desde muito novinho, Beto, desde muito novinho. Por quê? Quando a gente tem filho pequeno, às vezes a gente quer dar o que a gente não pode. Aí está um problema. A gente faz com a melhor das intenções, com o coração cheio de amor. Mas é um problema, por quê? E pode ser coisa pequena, tá? Então, eu estou no supermercado, quer um biscoito, eu não posso, mas eu vou deixar de comprar a farinha e vou comprar o biscoito porque ele quer muito. E aí eu estou mostrando para ele, através dos meus atos, que ele vai ter sempre sim tudo que ele quiser, ainda que isso custe a minha necessidade, a minha vontade e não. Então, a gente precisa dizer não desde muito pequenininho mesmo, assim. Precisa demonstrar que não vai ter tudo. Porque, de fato, a gente quer, e criança, principalmente, jovem, a gente testa, né? A gente vai até lá, vamos ver até onde que vai. Você quer um exemplo maior do que quando chega um professor novo na sala de aula?
Minha mãe é professora, você é testado o tempo todo, o professor é testado ali, ó, deixa eu ver se eu posso fazer mais alguma coisa. Ah, não, esse aí não dá não, esse aí eu vou dar uma segurada aqui. Ah, não, esse professor aí deixa mais, então vou fazer um pouco mais de bagunça. Então, a gente é testado o tempo todo, seres humanos testam seres humanos. E aí, a gente ensina as pessoas como elas podem nos tratar. E desde muito pequeno, a gente precisa mostrar que não, você não vai ter tudo, para que quando fique mais velho, não pense que, né, sempre tive tudo, meu pai e minha mãe, meu responsável sempre se sacrificou, então agora eu quero continuar tendo tudo. Olha só, Carol, chegou um desabafo aqui, um pedido de ajuda. Acredito que seja de uma mãe. Ela diz: preciso muito de ajuda. Meu filho tem 15 anos, não quer mais estudar. Aí ela fala que os amigos recebem R$200 do governo e ele não recebe. Aí a mãe foi até a escola saber se houve alguma coisa e nada aconteceu. Ela relata ainda que ele está muito agressivo. Enfim, ela falou que ele está só o ódio contra ela, né? Mora com a avó e o pai. E ela quer saber, precisa levar no psicólogo, mas ele não aceita. O Conselho Tutelar também atende casos assim? Atendemos bastante casos assim. É difícil a gente dar uma resposta para essa mãe que acalme ela nesse momento, mas eu sugiro que ela procure o Conselho Tutelar no território dela, porque precisa ser avaliado, primeiro, o programa Pede Meia é um programa do governo federal, em parceria com o governo do estado, e todo estudante do ensino médio tem que estar inserido nele, mas tem uma burocracia que tem que cumprir. Para além disso, a gente observa que quando a gente está no conselho, que essa mudança de vontade de ir para a escola também tem um fator de saúde que precisa, de fato, ser avaliado. Então, é importante que ele passe por médicos de saúde mental para entender os motivos que levaram a essa desistência do querer estudar, né? É importante também. Então, nesse sentido, eu oriento essa mãe que, primeira coisa, vá ao conselho do território dela, procure um conselheiro e peça uma orientação, atendimento e um encaminhamento para a rede socioassistencial do município dela. A gente vê, Dani, que são pais que tentam agir a tempo, né? A família está atenta, isso que é o importante. Fato. Se eu puder dar uma sugestão só, Beta, para essa mãe, rapidamente, é que ela, se conseguir, que ela procure o psicólogo para que ela esteja fortalecida. Porque aí ela vai conseguir ser a fortaleza e ajudar, né? De fato, ele precisaria, mas se ele não quer nesse momento, se você conseguir, já vai ser ótimo. Porque eles refletem muito da gente, né, do nosso comportamento. Então, se ela conseguir na unidade de saúde, enfim, que ótimo que vai ser. Estando fortalecida vai ser mais fácil. E, sim, eu percebo também nos meus atendimentos, principalmente quando eu estava no hospital com o dependente químico, que os pais percebiam antes mesmo. Mas é o que vocês estão bem falando aí, né? E você traz um exemplo riquíssimo. Que bom que a gente pode te ouvir, porque o conselho, ele vem, né? Eles ouvem, assim, eles ouvem no sentido de que os pais falam. Agora, não escutam, né? Mas que é importante tentar saber disso, entender e ver a realidade antes, mas a maioria das vezes não tem funcionado muito por conta das influências, mas também por conta da forma que a gente vem levando e fazendo e só repetindo coisas que a gente ouve. Gente, chegou um comentário aqui muito forte também de uma mãe que diz: boa tarde, Roberta. Eu sou de Vila Velha. Eu trabalhava de 5h30 da manhã e chegava às 6 da noite. Aí meu filho, nesse tempo, ia para a rua. A partir dos 7 anos, ele entrou para o mundo do tráfico. Com 20 anos, ele queria sair, mas só que aí foi tarde. Os amigos dele, que na verdade não são amigos, né? Vieram na minha casa e mataram ele com 21 anos de idade. Eu só tinha ele como filho. Vinícius, essa é uma realidade mais comum do que a gente possa imaginar? De pessoas que querem depois, num determinado momento, sair dessa vida e não conseguem? Eu vou ser sincero, vou falar da minha vida, né, do que eu vivi no crime. E quando eu estava no crime, quando eu pensava em sair, eu dizia para mim mesmo, eu falei, rapaz, se eu sair, eu dizia para mim mesmo, eu vou me converter, eu vou mudar de vida, eu vou aceitar o Senhor. Por que você está falando isso, Vinícius? Porque no mundo do crime, eu vivi lá e eu bem sei que é assim, porque antes de eu me converter, eu tive uma experiência de um inimigo meu, um rival no mundo do crime, se converter e a gente fazer uma reunião entre nós no crime e falar, não, fulano se converteu, está na igreja, vamos observar ele, deixa ele quieto, não mexe com ele não, deixa ele para lá, não está oferecendo perigo para nós. Então eu carregava isso dentro de mim, falei, se for para me sair do crime,
para ficar, não, vou só viver, ficar de boa. Não vou. Por quê? Porque devido à profundidade, do grau que você vai se envolvendo no mundo do crime, você vai adquirindo muitos rivais, inimigo, né? O mundo do crime, ele te impulsiona a ser violento, a ser sanguinário, a ser de personalidade forte. Então, quando você diz para você mesmo, vou sair, não é apenas, vou sair, porque você teve uma vida no crime, teve um período que você viveu no crime, teve crimes que você cometeu, coisas que você fez, que fica marcado, entendeu? Não que o que eu fiz não ficou, sim. Só que, tipo assim, eu pensava isso aí. Eu falei, não, se for Deus sair, eu vou me converter, vou entregar minha vida na mão de Jesus e seja o que Deus quiser. A pergunta que vai voltar ao assunto principal que a gente está aqui hoje debatendo. Você se arrepende de não ter ouvido os conselhos da sua família inteira? Sim, com certeza, eu me arrependo. Quais consequências que isso trouxe para a sua vida? Eu levei 4 tiros, Roberta. Eu levei um tiro no pescoço, levei 2 tiros na perna, levei um tiro na fonte, inclusive eu perdi uma perna. Eu tive aqui, eu falei no testemunho, eu uso uma prótese devido a um tiro que eu tomei em uma operação da Polícia Civil, dentro da minha comunidade. Então, hoje, todas as vezes que eu observo no meu corpo, né, as marcas que eu carrego devido à vida que eu escolhi viver no mundo do crime, nossa, eu me arrependo tanto, porque hoje, por mais tem muita coisa que eu faço, mas tem muita coisa que eu sou impossibilitado de fazer devido a eu ter perdido a minha perna. Uma das maiores coisas que eu gostava de fazer era jogar um futebol na minha adolescência. Hoje tem como? Tem, mas não é a mesma coisa. Então, assim, quando eu olho lá atrás, eu falo, pô, se eu tivesse escutado o conselho da minha mãe, da minha família, não me envolvido no mundo do crime, hoje eu poderia não ter passado tudo que eu passei. Mas eu louvo a Deus que, graças a Deus, eu fiquei com vida ainda e esse jovem não teve a mesma sorte que eu, né, de ter saído com vida. Você está aqui contando essa história pra gente e incentivando as pessoas que estão passando por uma situação parecida a mostrar o caminho que é possível. Obrigada, viu, gente? Uma boa tarde para todos vocês.